Eu tava regando as minhas plantinhas aqui na rua mesmo, na esquina da minha casa. E aí, do nada, apareceu um carro todo preto, com isso filme preto, que não dava pra ver quem tava dentro, e passou bem pertinho assim de mim. Eu fiquei não com medo, mas eu falei, putz, que carro estranho. Beleza, o que que aconteceu? Ele pegou, subiu a rua, tudo normal. Só foi meio esquisito, sabe? E aí, nesse momento, eu olhei e falei: caramba, eu poderia ter sido assaltado agora. Foi a única coisa que eu consegui pensar na hora. Eu poderia ter sido assaltado agora. Eu olhei pra cima aqui em casa e tem um marceneiro que fica aberto. Normalmente trabalham umas 3, 4 pessoas lá, então ia ter gente, caso eu fosse assaltado. Mas se descesse daquele carro dois caras armados pra me assaltar, as pessoas que trabalham na marcenaria iam ver eu sendo assaltado e depois eu ser assaltado iam falar: E aí, como você tá? Eu ia responder: Bom, eu não estou morto, eu só fui assaltado. É ruim. Então, eu tô bem, porque não fui morto, mas pô, fui assaltado, que pena, né? E algumas semanas atrás eu tava passando. Eu nunca tive muitas. Eu nunca tive muitas experiências com assalto. Já roubaram meu celular no metrô, essas coisas, mas nunca tive experiência com assalto, de alguém vir me assaltar à mão armada. Mas eu tava passando de carro um dia com a minha mãe. Do nada, para um motoqueiro na minha frente, num cruzamento, e começa a apontar pro lado. Bum! Estava acontecendo um assalto. Dois caras em uma moto vieram para assaltar outro cara em uma moto. O cara deixou a moto, saiu correndo. Não sei se a moto tinha segredo alguma coisa. Os caras não conseguiram pegar a moto e ele ficou com a moto dele. Que maravilha, né? Isso é muito legal. Mas, juntando essas duas situações, eu percebi que a gente pode ser assaltado a qualquer momento. A qualquer momento, em qualquer lugar, salvo as vezes que, sei lá, as pessoas assaltam um ônibus. Tem 30, 50 pessoas dentro de um ônibus. Qualquer uma delas pode estar armada ou qualquer uma delas pode ter coragem para bater de frente com os assaltantes. E mesmo assim as pessoas assaltam o ônibus, porque quem vai bater de frente com uma arma é doido. Não doido, mas tipo, é difícil acontecer. Então, se você tá andando na rua, uma irmã da minha igreja, ela passou pela situação. Ela saiu de casa pra ir pra academia, tava subindo a rua dela, apareceu um cara de capacete na rua. E ela falou: Putz, que cara estranho, cadê a moto dele? E aí ela atravessou a rua. Quando ela atravessou a rua, o cara atravessou a rua também. Eles iam se trombar. Nesse momento, ela fez o quê? Pegou e saiu correndo de volta para casa. Quando ela entrou em casa, ela esqueceu a chave do lado de fora. Ela foi pegar a chave do lado de fora, o cara tava assaltando um carro na esquina. Olha que esquisito isso. Então o que eu quero dizer aqui é que a gente não tá protegido de verdade, assim. Não temos situações lógicas para dizermos estamos protegidos. Até eu tô falando isso nível Brasil, só que isso vai pro mundo todo. A gente não tá protegido. A gente sai na rua, a gente pode ser assaltado, pode ser roubado, esfaqueado, morto, abusado. Milhares de coisas podem acontecer conosco, porque a gente não tá protegido de verdade. A gente não tem a polícia que nos protege de verdade, porque ela precisa estar no mesmo momento exato para poder mudar alguma coisa. Se você receber um golpe, a polícia não vai fazer nada, eles não vão investigar o que aconteceu no seu golpe. Eles vão anotar, virou um boletim de ocorrência. Ok, você faz parte das estatísticas agora. Mas é só isso. Ah, eu acabei de ser assaltado ali na esquina. Agora, estatística. E eu não tô falando que a polícia é ruim, que eles não fazem o serviço deles bem feito. Na verdade, eu acredito que a polícia faz um ótimo serviço e que eles fazem o que tá no alcance deles. Mas a polícia não é onipresente. Então, se tem uma
ronda na rua de baixo, na rua de cima pode rolar um assalto. Os bandidos assaltam, demora o quê? 30 segundos pra assaltar alguém, ou até menos, e mete o pé. O cara chega na rua de baixo e fala: ai, polícia, me assaltaram. Cadê eles? Fugiram. Mas, mas, a questão que eu quero dizer aqui é que, por mais que na lógica nós não estejamos protegidos, no fim das contas nós estamos protegidos sim. E não todas as pessoas do mundo, eu entendo isso, não são todas as pessoas do mundo. Mas você, crentezinho, não fica com medo, não, porque a gente tá bem protegido. Sabe, dirigindo o carro direto, eu me pego pensando, caramba, dirigir carro é um negócio difícil. Tipo, pegar a estrada a 120 km por hora, é difícil fazer esse tipo de coisa. É um negócio diferente, não é pra qualquer um. Mas, o que eu tava pensando era, cara, eu tô fazendo uma curva normal, 50 km por hora em uma via de 50 km por hora. Tá passando um caminhão do outro lado, tá passando um ônibus na outra mão. O cara perde o controle, bum, morri. Faço assim. Eu perco o controle, bum, morri. Esse tipo de coisa acontece. E acontece muito. Tô andando na rua, vem um carro, bum, morri. Ah, beleza, não, Nicolas, mas eu vou me proteger demais. Eu não vou sair na rua, e se eu sair na rua, eu vou sair de carro blindado. Podem assaltar a sua casa, podem invadir onde você mora. E se você tiver de carro blindado, você vai ter que parar, sei lá, no mercado e você pode ser assaltado no mercado. Todo esse tipo de coisa acontece. Só que, quando nós estamos em Deus, o Senhor que nos protege. Então a gente não tem o que temer. Salmos 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito para que protejam você em todos os seus caminhos. E essa é a parada. Quando eu percebi tudo isso, quando eu olhei tudo isso, eu falei, cara, é só Deus que nos protege. É só Deus, mano. Porque todas as coisas podem acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Nessa mesma passagem diz: mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou ser atingido. Capite? Fique tranquilo, a gente tá protegido sim, tá? Nós estamos completamente desprotegidos. A gente pode usar a lógica pra falar isso. O Brasil é um perigo. Se você mora no Rio de Janeiro, é um perigo. Mas Deus nos protege. Não importa onde você mora, onde você vai. Não importa. Porque, mas só vou sair de dia. O assalto que eu vi foi de dia. O carro que passou aqui do lado foi de dia. A pessoa que assaltou a irmã, lá na rua da irmã da igreja foi de dia também. Não importa, cara. Não importa. Por isso que, inclusive, aqui no Salmos 91, vai falar que eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, muito menos a praga que devasta ao meio-dia. Então não importa a hora. O mal está lá a todo momento. O diabo é como um leão que ronda a quem possa tragar. Capite? E quando eu tô gravando esse vídeo, na semana passada, rolou muita morte no Rio de Janeiro. A polícia fez uma operação no Morro do Alemão, em algum dos morros lá, Complexo do Alemão. E morreram mais de 100 pessoas, acho que foi 120 pessoas. Muita gente morreu mesmo. E isso deixou em pauta uma situação muito específica nos crentes, que é, tá, e aí? Morreu um monte de gente má. Morreu um monte de gente ruim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu vi crente falando que não dá dó, não. Essas vidas não dão dó. Porque é tudo bandido mesmo. Então, morreu, morreu. Vira adubo pra terra. É o que as pessoas às vezes dizem, né? Mas
Sabe, eu fui na igreja e eu ouvi o pastor falando, o pregador. Ele tava falando que ele foi num barbeiro e lá um cara tava mostrando um vídeo de um cara morrendo, sendo metralhado. E o cara viu o vídeo e dava gargalhada, gargalhada, gargalhada. E ele disse naquele momento: quem tava gargalhando não era aquele cara. Quem tava gargalhando era o que tinha dentro dele, era o diabo mesmo, a peste que tinha dentro dele. E eu concordo com isso, mas isso me trouxe o pensamento de que quem ganha com a morte, mesmo que seja de um criminoso, quem ganha com a morte? Com a minha morte. Deus ganha com a minha morte, porque eu subo. Então o diabo fica na dele. Mas quem ganha com a morte de um criminoso? Quem ganha com a morte de um pecador? O diabo. Porque onde há vida, há esperança. Todas as pessoas que estão vivas podem se converter a Cristo. Todas as pessoas que existem e que respiram podem voltar ao Evangelho de Cristo. Mas quando a vida acaba, não tem mais esperança. A condenação já foi proposta. E não só proposta, como agora a condenação é real para aquelas pessoas, para os criminosos, para todos aqueles que não aceitaram a Cristo e que morreram nesse dia. Só o diabo ganhou. A palavra diz que nós não somos, a nossa vida não é consumida por completo por causa da misericórdia do Senhor. Então, tipo, o plano do diabo é nos matar. Nós não somos mortos porque o Senhor é misericordioso. Mas e quando nós não estamos em Deus e somos mortos? Quem ganha com isso é só o diabo, porque aí sim nós já somos condenados. Então, você não está protegido. Mas se você tiver em Cristo, nem importa, sabe? Se você morrer. Mas é isso, você está, você está protegido. Nenhum mal chegará à sua tenda. Essa é a parada de hoje. Nenhum mal chegará à sua tenda. Fique tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo.